noite, pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre vegetarianismo. Vamos dar continuidade à nossa disciplina, agora que a prova passou, né? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para vocês conseguirem ir acompanhando à medida que eu for dizendo, certo? Bom, como eu já disse para vocês, o que é uma alimentação, né? A alimentação é simplesmente o ato de se alimentar, como eu já disse 1000 vezes, né? A gente depende da cultura, depende da nossa religião, do estilo de vida, depende do estado fisiológico. Então, existem N fatores que me faz escolher determinados alimentos para fazer parte da minha alimentação. Então, é um ato consciente, né? O natural é ele ser consciente e depende de cada um. As influências, como eu falei, onde eu moro, o país, a região, a religião que eu tenho, né? Os costumes da minha família, a forma, o que eles colocam na mesa de café da manhã pode me influenciar a fazer as mesmas coisas, né? O que eu como na escola, o que os meus amigos comem na escola, o que a mãe da gente comeu enquanto gestante, né? O que eu comi nos primeiros 1000 dias de vida, né? Então, tudo isso interfere nas nossas influências. E a gente sabe que o vegetarianismo é um estilo adotado por pessoas que não querem comer carne ou não gostam de carne, ou optam por não comer carne, né? Então, é um estilo de vida adotado que sofre influências, né? Algumas pessoas optam por não comer carne pensando, né, no animal, pensando no capitalismo, né, no meio ambiente, outros é porque pensam em saúde, né? Então tem vários fatores que levam as pessoas a optarem por serem vegetarianos ou onívoros, né? Então, o estilo de vida que as pessoas adotam que não consomem nenhum tipo de carne, nem branca e nem vermelha, né? Então, nós temos os vegetarianos tradicionais, que são aqueles que aderem padrões vegetarianos. Esse termo também se enquadra a pessoas com costume vegetariano adotado por cultura ou por religião, né? Por exemplo, uma pessoa adventista, ela nasceu dentro de uma religião que não consome carne de porco, né? É um tipo de vegetariano tradicional, certo? Os novos vegetarianos são pessoas que adotaram recentemente padrão vegetariano, né? Ou seja, quando nasceram, enquanto crianças, adolescentes eram onívoros e de repente passaram a não querer mais comer determinadas, passaram a não querer consumir carne. E a dieta varia entre esses grupos, né? Consomem alimentos orgânicos mais naturais, mais chamados alimentos saudáveis. Mas a gente tem que lembrar que ser vegetariano não é sinônimo de ser saudável só porque não come carne, né? Existem vários tipos de vegetarianos, né? Tem aquelas pessoas que não consomem carne, mas também não consomem frutas, nem legumes, nem verduras, nem leguminosas, não fazem combinações adequadas para ter uma proteína de qualidade, já que deixam de comer a carne, que é um alimento que tem qualidade proteica, né? E o onívoro é aquela pessoa que não tem restrição com qualquer alimento de origem animal, ou seja, come todos os tipos de alimentos carnes, né? Ou de origem animal mesmo. Dentre os vegetarianos tradicionais, a gente tem o vegetariano estrito, que é aquele que consome somente produto de origem vegetal. Não consome nada de origem animal, nem ovo, nem leite, nem um pão que foi feito com um pouquinho de leite, não faz parte do consumo. O vegano consome somente produtos de origem vegetal, mas eles também não usam alimentos de origem vegetal.
Não, não usam alimentos, não usam utensílios, não usam adorno, não usam roupas, sapatos de origem animal. Por exemplo, um couro de jacaré, um couro de crocodilo, de cobra, tem botas e botas, né? A gente sabe, e jaquetas. Então, eles não vão, tem tapetes de pele de coelho. Então, eles não fazem adesão, além do consumo de carne, nem uso desses ornamentos, tá? Os lacto-vegetarianos não consomem carne, mas consomem leite e seus derivados. O ovo vegetariano não consome carne, mas consome ovo. E o semi-vegetariano, aí o ovo lacto-vegetariano não consome carne, mas consome ovo e leite. Aí tem o semi-vegetariano, que consome produtos de origem vegetal, leite, ovo e as carnes brancas, né? Não todos os dias, alguns dias da semana, tá? Os novos vegetarianos incluem os yogis, né? Que são os que consomem vegetais, leite, derivados e ovos. Os Hare Krishnas consomem vegetais, leite e derivados. Os macrobióticos consomem cereais integrais, orgânicos, alimentos orientais. Talvez eles aceitem carne ou não, mas eles não consomem laticínios e ovos, né? É uma outra forma de novos vegetarianos. Os frugívoros, que é cereais, legumes, oleaginosos e frutas, e os crudívoros, que consomem alimentos crus que foram aquecidos a no máximo 42 graus Celsius. Cereais integrais eles também consomem, oleaginosas, frutas in natura, secas, sementes, mel e vegetais crus. Então, assim, a gente tem que lembrar que existem os vegetarianos tradicionais, né? Que é aqueles que nasceram numa cultura vegetariana, geralmente. Os novos vegetarianos, que são novos vertentes do vegetarianismo, né? Por exemplo, quem só come alimentos crus, que foram aquecidos, alguns só consomem frutas e verduras. Os tradicionais incluem o vegano estrito, o lacto-vegetariano, o ovo-lacto e o ovo vegetariano também, né? Então, é importante eu conhecer essas nomenclaturas, né? Mas eu não devo caracterizar o meu paciente vegetariano só por essa nomenclatura, né? Então, elas não devem ser utilizadas para supor o meu estado nutricional. Eu sou um ovo-lacto vegetariano, ou seja, não consome carne, mas consome ovo e leite. Beleza, ele tem um estado nutricional com certeza adequado, já que ele consome ovo e leite. Ou ele é vegetariano estrito, não consome carne alguma, nem leite, nem ovo. Vixe, então tá ferrado, né? Vai ser difícil atender esse paciente. Ou com certeza tem deficiência. Não, gente, a gente tem que avaliar esse paciente, ver os hábitos, ver as tendências, as deficiências que ele pode estar apresentando, as combinações mal feitas ou não feitas, as combinações adequadas, eu preciso avaliar. Eu nunca julgo um paciente por aquilo que ele escolheu ser, tá? Por exemplo, eu jamais vou falar para o adventista, olha, infelizmente você tem que comer carne de porco. Não, eu preciso respeitar o estilo de vida adotado por essas pessoas, tá? Essa nomenclatura me ajuda a orientar o paciente com relação à alimentação que ele deve ter, ao planejamento de cardápio, porque daí eu respeito o estilo de vida adotado e faço orientação dietética adequada, baseada na escolha dele, mas eu jamais posso pensar em caracterizar um estado nutricional por essas nomenclaturas, tá? Por que se tornar vegetariano? Né? Alguns por razões éticas, como eu já disse, os animais têm o mesmo direito à vida, alguns por uma questão de saúde, que consideram que a alimentação traz benefícios, porque não consome carne, né? E a gente tem que tomar bastante cuidado, assim, porque eu não posso dizer que uma pessoa que consome carne não é saudável, né? A gente tem a pirâmide alimentar como um guia,
A gente tem o grupo das carnes como uma orientação diária. E ao mesmo tempo que eu tenho que respeitar quem não consome carne, eu respeito quem consome, né? E o que a gente tem que pensar é na adequação dessa dieta desse paciente, ele comendo carne ou não, tá? Outros, por razão ambiental, consciência do que a criação industrial de animais traz como um impacto ambiental, né? Que hoje a gente sofre muito com esse tipo de situação, né? E aí eu preciso, então, avaliar, né? Eu conheço o porquê, às vezes a pessoa vai dizer, porque eu não quero, né? Eu não gosto. Eu já tive pacientes, assim, inclusive jovens, bastante jovens, crianças, que quando eu pergunto, por que você não gosta de carne? Ah, por que não? Porque eu não gosto, né? Então, dependendo da idade, eles não sabem dizer o porquê, né? Mas eu devo respeitar, né? Eu devo respeitar. E se é uma opção que mesmo sendo tão jovem ela fez, né? E se ela está ali, o nosso papel é adequar a alimentação diante da opção que ela fez, tá? Como que eu avalio uma dieta vegetariana? Através de inquérito alimentar, eu posso avaliar, com certeza dentro de uma clínica eu vou fazer uma anamnese bem completa. Dentro da anamnese existe um questionário de frequência alimentar específico, né, que a gente tem que ter, que a gente tem que fazer. E ainda um recordatório 24 horas para a gente saber o que a pessoa comeu nas últimas 24 horas, né, para deixar bem completo essa nossa avaliação aí. A gente vai identificar possíveis inadequações mediante aquilo que ela nos contou, né? Aquilo que ela come diariamente ou que ela não come, as doenças da família, doenças que ela já teve, alergias, aversões, estilo de vida, sedentarismo, medicações, função intestinal, né? A gente sabe que a anamnese é um documento que a gente não consegue fazer muita coisa numa clínica se eu não fizer uma entrevista completa com o paciente. E a anamnese me norteia, né? E a anamnese do vegetariano, ela tem que ser bem completa, né? O questionário de frequência alimentar do vegetariano não precisa nem ter o grupo das carnes, né? Então, assim, às vezes a gente aplica um questionário de frequência alimentar para um vegetariano com o grupo das carnes lá. Eu sei que eu vou trabalhar com essa população e daí eu pergunto para ele, você come carne todos os dias? Então, a gente tem a gente faz uma anamnese padrão, mas no caso de um vegetariano, de uma criança, de uma gestante, de um atleta, a nossa anamnese tem que ser um pouco mais específica, tá? Então, através dela, eu consigo observar as inadequações nutricionais. Aí, eu preciso fazer a avaliação nutricional, né? Peso, altura, fazer as medidas de circunferência, percentual de gordura, seja por antropometria, essas medidas, ou por bioimpedância, né? As dobras, aliás, porque a medida circunferência eu tenho que fazer utilizando a fita, o peso eu tenho que fazer utilizando uma balança e a altura um estadiômetro, né? Mas a composição corporal tem a opção da bioimpedância. A partir disso, aí eu misturo tudo, né? Pego a avaliação antropométrica, pego o hábito alimentar que vai estar dentro da anamnese, pego a história clínica desse paciente, solicito alguns exames, né? Que nós vamos falar um pouco disso, bato tudo no liquidificador e aí eu vou ter um estado nutricional e vou tentar, vai ser possível eu enxergar as inadequações alimentares. A partir de então, eu vou planejar um cardápio para esse paciente. A dieta vegetariana balanceada, ela vai ter as mesmas recomendações que a de um adulto, né? 45 a 65 por cento de carboidrato, 25 a 35 lipídio, 10 a 35 proteína. O carboidrato,
existe um falso conceito de que a dieta vegetariana é rica em carboidrato. Antigamente era assim. Mas hoje a gente tem vários alimentos proteicos, né? Que a gente consegue colocar nessa dieta e que os vegetarianos não ficam só comendo carboidrato. Eles comem fonte proteica, sem ser de origem animal. Eles tendem a escolher cereais de baixo índice glicêmico. Geralmente, ainda quem opta por ser vegetariano por uma questão de saúde, principalmente esses, né, optam por carboidratos integrais com baixo ou médio índice glicêmico, né? Não só carboidrato, porque é muito fácil ser vegetariano e viver de batata frita, purê e arroz, né? É aí que tá. Tem um vegetariano que deixa de comer carne, mas vive uma dieta, né, rica em produtos industrializados e fritos, inclusive, e carboidratos fritos, e tem o vegetariano que não excede no carboidrato, consome um carboidrato de qualidade e ainda com fibras, né? Consegue consumir proteína e outros grupos alimentares. A ingestão de lipídio por vegetariano tende a ser menor do que nos onívoros. Isso por uma questão lógica, que se você deixa de consumir carne, sabendo que a carne tem gordura intrínseca, você deixa de consumir gordura também, né? Então, mas existe o vegetariano que vai fritar os carboidratos em geral que ele come, né? E ele costuma consumir os lipídios essenciais, né? Ômega 3, ômega 6, né? Por conta de ele vai comer mais oleaginosas, ele vai comer frutas, por exemplo, o coco, o abacate, que são vegetais e ricos em fonte de ômega 9, né? A oliva, a canola, né? Eles acabam consumindo uma diversidade maior de lipídios. Então, a dieta vegetariana balanceada, ela atende à necessidade energética e ela tem esse compromisso. Por quê? Sendo um vegetariano, considerando que ele retirou um grupo que é uma fonte proteica, e lembrando que a proteína de origem animal é mais digerível do que uma proteína de origem vegetal, pela presença de fitatos, entre outras, um paciente vegetariano acaba precisando consumir uma maior quantidade proteica, visto que o consumo dele de proteína vai ser totalmente feito através de alimentos de origem vegetal. Então, só um minutinho. Oi, meu amor. Hã? Tá bom, pode então brincar, tá? Então, assim, pensando que o vegetariano precisa cumprir a necessidade proteica dele, mas com alimentos de origem vegetal e sabendo que a biodisponibilidade de origem vegetal desses alimentos é menor, ele vai ter que consumir uma quantidade maior. Por isso a gente fez cálculo de qualidade proteica, digestibilidade proteica, né? Então, pensando que eu também tenho que otimizar essa proteína, porque a digestibilidade dela é menor, eu tenho que garantir a oferta de carboidrato, porque o carboidrato vai fornecer a energia, o lipídio também, porque a proteína que ele digerir e absorver precisa atuar como fonte proteica, ela precisa fazer síntese proteica, certo? Então, eu tenho que ter uma dieta adequada em carboidrato e lipídio, mesmo sendo vegetariano, que às vezes a gente pensa, não, o vegetariano não come carboidrato. Não, ele precisa consumir carboidrato, tá? Como todos nós. A proteína, então, os vegetarianos ingerem geralmente mais do que o necessário, também por essa questão de digestibilidade, e também por uma questão, muitas vezes, de não saber, né? Eu me tornei vegetariano, não procuro um profissional que acompanhe isso,
e ele escolhe, ele acha que ele tem que consumir proteína de todas as formas, em todas as refeições, de qualquer forma, tá? Todos os aminoácidos essenciais são encontrados em abundância no reino vegetal. E a mistura de leguminosas, legumes com cereais, frutas secas e frutas in natura, garantem esses aminoácidos essenciais, tá? É claro que o leite, o ovo e a carne nos dão, nesses alimentos, todos os aminoácidos que a gente precisa consumir. Mas quando eu misturo leguminosa e cereal, eu também consigo isso. Os aminoácidos não precisam ser consumidos juntos na mesma refeição para atingir um alto valor nutricional. Ele deve ser consumido no dia, né? Não é como um alimento que eu excreto, né? A proteína eu consigo, desde que no dia eu tenha um balanço adequado entre cereal e leguminosa, e frutas e verduras, eu consigo atender a demanda de aminoácidos essenciais. A única forma do vegetariano não atingir a ingestão proteica mínima seria se ele não atingisse as suas necessidades energéticas. Então, realmente, se eu deixo deficiente as calorias que ele precisa, a proteína que ele consome, mesmo sendo em grande quantidade, não vai conseguir atender demanda energética e ainda atuar como proteína mesmo. A alimentação, antigamente, né? Que isso fique claro. Era muito rica em óleo, açúcar, frutas e amido. E para quem não tem um profissional que acompanhe, costuma cometer esses erros aí. Então, a gente precisa, enquanto profissional, estimular o grupo das leguminosas. Não necessariamente só soja, porque teve uma época que só se falava em soja. Hoje a gente tem muita fonte, a gente conhece muitas fontes proteicas, né? A gente conhece a quinoa, a aveia, que a gente sabe que o teor de proteína dela também é grande, né? A gente tem hoje farinha de várias formas. A gente tem a proteína texturizada de soja, a gente tem a soja, a gente tem grão de bico, a lentilha, a gente tem o feijão cavalo, o feijão branco, a gente tem o trigo em grão, né? Isso deixa a dieta muito gostosa, né? Uma textura muito boa esses alimentos nos dá. E existe a vantagem de que uma dieta vegetariana adequada, né? Porque ser vegetariano não é sinônimo de que está saudável, desde que você tenha um acompanhamento profissional para isso. Então, uma dieta vegetariana adequada realmente previne doenças crônicas não transmissíveis, obesidade, diabetes, hipertensão, câncer, entre outras, né? As vitaminas e os minerais que a gente tem que estar atento, né? E que tem sempre alguém falando, essa pessoa vai ter deficiência de ferro, vai ter deficiência. São esses minerais e que a gente consegue dar jeito para eles também. Ferro, cálcio, zinco e o ômega 3, né? O ômega 3 por quê? Por conta que o paciente nem sempre aceita Não, se ele é um vegetariano estrito ou vegano, ele não vai aceitar tomar ômega 3, suplementar ômega 3, né, por conta do peixe. Então, a gente tem que garantir o ômega 3 através das oleaginosas, certo? Então, o ferro. Ferro M, né, a gente sabe que ele é o mais absorvível, ele não depende de vitamina C para isso, então eu devo só que eu tenho que lembrar que o ferro M está presente em alimentos de origem cárnea, né? Os alimentos cárneos, então ele não vai ter consumo adequado do M. Então a gente vai trabalhar com ferro não M dessas refeições. Então eu sei que se a pessoa consumir vitamina C de forma adequada, eu vou conseguir chegar até 15%, embora a gente sabe que os estudos colocam muito 8% como máximo de absorção desse ferro. Então, eu preciso ter essa consciência,
certo? Então, esse paciente, ele acaba consumindo menos de 40% das necessidades de ferro. Por quê? Porque ele acaba consumindo, acaba não, ele só consome ferro, não M, tá? Porém, hoje os estudos nos colocam o seguinte, que a dieta vegetariana tende a ter mais ferro quando essa pessoa consome as leguminosas, certo? Pode consumir até mais do que um onívoro mesmo. E desde que a presença de vitamina C aconteça nessa alimentação de forma diária e maior do que a recomendação DRIS até, né? Mas isso não quer dizer tomar um Vita-C, não, tá? Já tem 1000 miligramas, né? Porque daí a gente vai entrar naquela questão, quanto mais vitamina C, a absorção cai pela metade, depois que para de tomar essa suplementação, tem um efeito rebote. A gente sabe que os alimentos, quando nos trazem nutrientes, são muito mais saudáveis do que os nutrientes sintéticos, né? Então, os vegetarianos têm maior prevalência de anemia ferropriva do que os não vegetarianos? Essa é uma pergunta que todo mundo se pergunta, né? E na verdade, isso não acontece, porque alguns estudos mostraram que não houve diferença com relação à ferritina, que é o estoque de ferro, a hemoglobina e o hematócrito entre onívoros e vegetarianos. Porque, olha que interessante, a flora colônica dos vegetarianos costuma estar mais ácidas, o que pode estimular a melhor absorção de ferro. Então, a fonte de ferro do vegetariano é o não M, então ele vai consumir mais ferro, e ele geralmente atinge com o consumo de oleaginosas, e leguminosas, aliás, e eles têm, pelo alto consumo de fibra e alimentos vegetais, uma flora mais propícia a isso. A recomendação, então, que a gente deve fazer com relação ao ferro é que eles consumam leguminosas diariamente, vegetais e frutas ricas em vitamina C. Sempre é importante ter tanto o refogado e o cru e que seja o mais diversificado possível, porque o refogado vai ter perdido mais ferro, né? Incluir frutas de sobremesa e manter vegetais crus além dos refogados, como eu já disse. Com relação ao cálcio, os estudos mostram que a ingestão desse mineral costuma ser maior em lacto-vegetarianos do que nos onívoros. Os veganos costumam ter baixa ingestão de cálcio. E os veganos com dieta equilibrada ingerem cálcio adequadamente. O que a gente tem que pensar? Quem é lacto-vegetariano, não come carne, mas consome leite, realmente está tranquilo, né? O cálcio. Se ele consome leite, eu consigo adequar a dieta dele em cálcio. Mas hoje a gente sabe que muitos vegetais são ricos em cálcio e que a biodisponibilidade do cálcio em alguns vegetais é até maior. Qual é a questão que a gente encontra? Que eu tenho que consumir uma grande quantidade de vegetais para suprir a quantidade, a recomendação DRIS de cálcio, né? Eu não estou dizendo que o cálcio do leite tem maior biodisponibilidade, embora a lactose do leite melhore isso, com certeza. Mas eu preciso, assim, com 200 ml de leite, eu vou suprir a mesma quantidade que, eu acho que era em torno de 300, 400 gramas de folha, né? Então, assim, é difícil quem vai comer uma grande quantidade de folha dessa para suprir cálcio, né? Então, isso que a gente tem que pensar. A gente, então, tem uma gama de alimentos que a gente tem que inserir nessa alimentação para conseguir fazer a pessoa suprir essa demanda, né? Os alimentos ricos em cálcio, então, é o tofu, que é o queijo de soja, feijão branco, gergelim. Gergelim é muito rico em cálcio mesmo, gente. Quinoa, aveia, amêndoas, castanha do Pará, rúcula, agrião, vegetais verdes escuros. O vegetariano que consome peixe,
tá tranquilo também, porque o peixe é riquíssimo em cálcio, tá? E os alimentos com melhor biodisponibilidade de cálcio são raiz de nabo, couve, repolho, couve de Bruxelas, couve-flor, brócolis, castanha do Pará e os vegetais verdes. A recomendação de cálcio é consumir leite de soja fortificado, né, que a gente vai encontrar em 200 ml de leite de soja, 240 miligramas de cálcio. Reduzir o sódio, porque o alto consumo de sódio aumenta a excreção do cálcio. Consumir alimentos integrais para manter a flora intestinal mais ácida e melhorar a absorção do cálcio e do ferro. E evitar alimentos ricos em ácido oxálico, como folha da beterraba, espinafre, acelga, o próprio cacau faz isso também. Geralmente a folha de cenoura, né, que às vezes os vegetarianos usam, eles também é rico em ácido oxálico, tá? Com relação ao zinco, que também a gente sabe que os alimentos fontes de zinco são alimentos de origem animal, principalmente as carnes, né? Os vegetarianos ingerem menos zinco do que os onívoros. Porém, ainda assim, eles conseguem atingir a recomendação DRIS. Então, homens acima de 14 anos precisam de 11 miligramas, os vegetarianos 16,5, as mulheres acima de 10 anos onívoras 8 miligramas e vegetarianas 12 miligramas. Eu preciso melhorar a biodisponibilidade de zinco dessa dieta, com isso eu consigo, para eu conseguir isso, eu tenho que manter as fibras e alimentos integrais e frutas e verduras nessa dieta, evitar o excesso do ácido fítico, né, deixar os grãos de molho, né, quando for fazer grão de bico, feijão branco, feijão carioquinha, feijão preto, soja, lentilha, a gente deixar esses grãos de molho por pelo menos 12 horas para diminuir o ácido fítico, que ele inibe, né, a digestão que a cocção vai inibir o efeito desse ácido e tornar a biodisponibilidade do zinco melhor, por tornar esses alimentos digeríveis. O germe de trigo, grãos integrais e castanhas também são bastante utilizados para a gente conseguir adequar o zinco dessa dieta. E com relação à vitamina B12, é muito comum, esta é a vitamina que mais a gente deve se preocupar, principalmente quando o vegetariano é estrito ou ele é vegano. Porque essa vitamina também tem, os alimentos fontes dessa vitamina são os alimentos, as carnes, né? Então, existe um baixo consumo de vitamina B12 por vegetarianos. A gente sabe que ela é estocada no fígado. O estoque pode manter o indivíduo sem deficiência por até 3 a 5 anos. Então, às vezes, você pergunta para o paciente, há quanto tempo você é vegetariano? E ele diz, há 1 ano. Então, é muito provavelmente que ele não vai apresentar deficiência de B12, ainda dependendo do tanto de carne que ele comia antes. Então, às vezes a gente fala, não, mas você não tem deficiência. Não tem agora, a gente precisa estar sempre em acompanhamento, tá? Esse é um paciente que precisa ser acompanhado. Ele tem todo o direito de ser vegetariano, mas para ele ter saúde, ele precisa de acompanhamento, né? E a vitamina B12 é sintetizada exclusivamente por bactérias. A absorção de B12 depende do ácido do estômago, do fator intrínseco, que é uma substância produzida no estômago, tanto que o pessoal que faz cirurgia bariátrica tende a ter deficiência dessa vitamina. É necessário integridade intestinal, principalmente no ilho terminal, onde faz a absorção. Então, a gente precisa manter esse intestino muito bem cuidado, né? Essa pessoa deve ter um consumo de água, de fibras, deve manter as bactérias bífidas desse intestino, né? E a presença de doença autoimune,
também, que é como uma doença que interfere na absorção de B12, né? Pode desencadear essa deficiência e levar à anemia perniciosa. Quais os sintomas da deficiência da B12? Irritabilidade, comprometimento de memória, agitação, depressão, manias, síndromes psicóticas, toque, prejuízo da cognição e coma. Algumas pessoas relatam dores pelo corpo, dores nas articulações, tá? E que pode ser uma deficiência de B12 também. Havendo deficiência sintomática ou não, a recomendação é suplementar a B12. Né? A pessoa pode ter a deficiência e não ter sintoma nenhum, suplementa. Tem sintoma, suplementa mais ainda, né? Então, quando existe uma deficiência com sintomas, eu posso fazer a seguinte suplementação: 1.000 microgramas por dia por uma semana. Depois disso, 1.000 uma vez na semana. E para manutenção, 1.000 microgramas por mês. Ela é reservada para casos neurológicos evidentes, certo? Essa forma de suplementação. Na verdade, a primeira forma de suplementar é de forma injetável, e daí não nos compete indicar essa forma. O médico é quem tem que fazer essa indicação. Então, a gente detecta, pede o exame, ela encaminha para o médico e para ele poder indicar essa suplementação, tá? Aí, depois, a gente consegue fazer essa manutenção, tá? Principalmente quem tem sintomas, né? Uma semana de tal forma, depois semanalmente, depois fazer a manutenção disso. Quando a dose é oral, deixa eu só te explicar uma coisa, que acho que não ficou, desculpa, eu não deixei isso muito claro. Essa forma de suplementação de 1.000 microgramas por dia por uma semana, depois 1.000 por semana, depois 1.000 por mês, é injetável, certo? Ela não é a forma oral, ela é reservada para os casos neurológicos. Então, quem tem problema já neurológico por conta de deficiência de B12. Quando a gente vai fazer suplementação oral, a recomendação é essa: 2.000 microgramas por dia por 3 meses, no mínimo. E os estudos mostram o mesmo efeito da dose injetável. O único problema é que ele demora, né? Precisa de pelo menos 3 meses. E se a pessoa tem sintoma, é melhor a gente já fazer da outra forma. Só que daí é o médico quem indica. A gente encaminha, já coloca essa necessidade, mas ele quem indica, porque é intramuscular. E uma das causas da B12 ser suplementada, dos sintomas que pode acontecer quando ela é suplementada oralmente, é a acne, né? Que pode incomodar as pessoas. Aí, para fazer manutenção de dose oral, comprimido diário, pelo menos 5 microgramas da vitamina, semanal 2.000 microgramas da vitamina, uso de alimentos fortificados e uso de única aplicação ou uso de uma única aplicação intramuscular de 5.000 unidades internacionais a cada 6 meses. Isso para fazer, depois da suplementação, a manutenção. Se for dose diária, é uma quantidade, se for semanal, é outra quantidade, ou se for semestral, é intramuscular, 5.000 unidades internacionais. Avalie se o complexo B que você prescreve contém B12, que nem todos contêm. Avalie se existe um corante chamado Carmin INS 120 no extrato de fígado, porque os vegetarianos estritos e veganos, podem não consumir, porque vai ter um tipo de animal, né, nessa suplementação. Então, a gente vai indicar aqueles que não contêm essas substâncias.
E a B12 manipulada, você tem que confiar na farmácia, né? É complicado a gente indicar uma única local para a pessoa. A gente tem que ser ético e indicar pelo menos 3 locais. Então procure, né, onde você tem o consultório, qual as farmácias que você pode confiar e que realmente não vão usar alimento, nenhuma origem animal, né, nessa suplementação. E não se esqueçam de pedir cápsulas de gelatina vegetal incolor na suplementação oral, tá? Então, gelatina vegetal, porque senão eles também não vão consumir, certo? A recomendação de B12 é geralmente para adulto 2,4, geralmente não, para adulto, né? Microgramas por dia, necessidade de absorção é de 1 micrograma e teores de vitamina B12 segue abaixo ali para quem consome ovo ou leite derivados, né? Então, a gente tem B12 no ovo, na mussarela, no queijo, na ricota, no iogurte, no leite de vaca. Então, esses eu até talvez consiga fazer uma suplementação oral de B12, né? Para completar o que está faltando. Mas, geralmente, se é um vegetariano estrito ou vegano, eu vou precisar fazer a suplementação. Aí a gente vai optar pela injetável ou pela oral e depois fazer manutenção. Porque por mais que hoje ele tenha adequado B12, o estoque de B12 vai diminuindo no decorrer do tempo. Evitar confiar em alga como fonte de B12, né? A gente ouve falar muito nisso, mas a gente tem que não usar. Ela sozinha não vai fazer manutenção de B12. Consumir alimentos fontes de B12, como o shoyu, cuidado por causa do sódio, né? Se a gente coloca shoyu, põe shoyu diariamente na dieta do paciente. Cuidado, né? Um miso, levedo de cerveja, o tofu e a proteína texturizada de soja. Consumir alimentos enriquecidos, como leite ou suco de soja, geralmente tem hoje os alimentos bem enriquecidos, mas eu também tenho que fazer o cálculo disso, né? Uma adequação diária, eu tenho que calcular, a necessidade é X, eu estou atingindo Y, eu ainda tenho que completar a B12, né? Então, tenho que fazer a suplementação. Então, a suplementação, ela existe no vegetariano de B12. Basta eu indicar a quantidade adequada, se esse é um paciente que consegue consumir diariamente alimentos vegetais, fontes de B12, mas alguns nem são indicados como uso diário, como o shoyu e o miso, tá? Quando suplementar? Gestantes e crianças sempre, sempre. Aí a gente vai avaliar o tipo de vegetarianismo e o hábito alimentar para a gente ver. Provavelmente, como eu disse, estrito e vegano, 100% da população é suplementada, tá? Vegetarianos que optam por não fazer suplementação. Anualmente eu tenho que pedir, ou até semestralmente, a dosagem sérica. Porque tem os que optam por isso, tá? Os exames laboratoriais dos vegetarianos. O leucograma pode vir com menor contagem de leucócitos e nenhum bastonete, a ureia dentro dos limites, a albumina mais elevada do que os onívoros, a ferritina mais baixa que os onívoros, né? Porque ele vai estocar menos ferro mesmo. Lipoproteínas mais baixas, como, por exemplo, colesterol ruim, né? O VLDL, que é outro tipo de colesterol total, vão estar mais baixos, porque eles não consomem, eles consomem muito pouco a gordura saturada, né? A gordura saturada vai consumir se houver fritura, e se ele exceder em consumo de coco, que é uma gordura saturada, o óleo de coco, e se consumir produtos de panificação, né, rico em gordura trans. Caso contrário, né, se é um paciente que tem um acompanhamento e realmente quer manter uma alimentação adequada, costuma ter uma relação colesterol ruim, colesterol bom, né? Então, uma relação boa entre o ruim e o bom. Níveis séricos reduzidos de B12, geralmente vai aparecer
essa redução, e quanto mais tempo ele for vegetariano, essa redução é maior, caso ele não tenha sido suplementado. Níveis altos de homocisteína, níveis elevados de ácido metilmalônico e níveis reduzidos de transcobalamina, né, que é um precursor da B12. Então, no Brasil, o exame mais comum de dosagem sérica de B12, ele se chama dessa forma, né, quando a gente quer solicitar a dosagem sérica de B12, a referência é de 200 a 900, e os níveis séricos devem ser mantidos acima de 490, tá? Então, esse é um exame que a gente tem que pedir com certa frequência e de forma sistemática, né, para esses pacientes, para acompanhamento. E aí vai algumas recomendações para o planejamento de dietas vegetarianas. O indivíduo deve atingir um valor mínimo de ingestão de nutrientes, né? Isso é um valor hipotético, assim, né? Para conseguir atingir 1.500 calorias e 60 gramas de proteína. Esse 60 gramas de proteína, dependendo do peso da pessoa, é pouco, né? Uma pessoa de 60 quilos é 1 grama por quilo, é pouco. Se é um praticante de exercício físico, isso vai ter que ser dobrado, né? Se é uma gestante, eu tenho que aumentar. Se é um adolescente, eu tenho que aumentar. Né? Então, é simulando que uma dieta que precisa de 1.500 quilocalorias e 60 gramas de proteína, o que deveria compor 6 porções de grupos de cereais, sendo cereais baixo índice glicêmico e rico em fibra. Uma porção equivale, por exemplo, a meia xícara de grãos cozidos, ou uma fatia de pão, ou meio pão francês, né? E assim por diante. 5 porções de proteína, que inclui leguminosas, oleaginosas e laticínios. Uma porção equivale a meia xícara de feijão, ou 1/4 de nozes, ou um ovo, ou uma xícara de leite. Se a pessoa não toma leite nem ovo, aí eu tenho que ficar nas oleaginosas e nas leguminosas. Aí eu vou ter que aumentar, vou ter que cumprir 5 porções desses grupos. Esse aqui é o grupo das vitaminas e minerais, tá, pessoal? Verduras, legumes e vegetais amiláceos. Eu preciso de pelo menos 4 porções, né? Então, uma xícara de verdura cozida, 2 de verdura crua e uma xícara de legumes picados. É uma porção, eu preciso de 4. Para quê? Para eu tornar a flora intestinal, o meio intestinal mais ácido, para melhorar a absorção, e também considerando que esses alimentos têm proteína, mas eles não são fonte, né? Não dá para eu só confiar nisso. O grupo das frutas, pelo menos 2 porções, né? Geralmente 2 frutas pelo menos, mas eu posso falar para vocês que a gente acaba tendo que aumentar isso daí, ou suplementar a vitamina C. Mas se a gente conseguir fazer através de alimento, faça. O grupo dos óleos, né? 1 colher de óleo de linhaça ou 3 colheres de chá de óleo de soja ou oliva equivale a 1 porção, no máximo 2 porções. Incentivar alimentos ricos em zinco, ferro e principalmente cálcio quando a dieta for vegana, né? Como eu já disse para vocês. E suplementação de B12. Utilizar frutas secas como sobremesa é uma boa recomendação. Utilizar fruta in natura também. Enfatizar o consumo de frutas, já falei, né? Os vegetais folhosos diariamente, legumes diariamente, pelo menos 5 tipos de legumes variados. Evitar o consumo de ferro e cálcio na mesma refeição, ou muito próximo, esperar pelo menos 2 horas quando se come algo muito rico em cálcio, em ferro, para depois consumir algo muito rico em cálcio. Ou a suplementação de cálcio, se houver necessidade, não fazer perto de almoço e nem de jantar, né? Ou faz cedo ou à noite, né? Lembrando que à noite a absorção de cálcio é maior, né? Mas ao mesmo tempo de dia a gente tem a ativação da vitamina B12 quando a gente se expõe, da vitamina D quando a gente se expõe ao sol, né? Então, que seja logo cedo ou que seja de noite. Eu vejo muita suplementação de cálcio acontecer junto com o almoço. Tomem bastante cuidado com isso.
Enfatizar o consumo de alimentos ricos em vitamina C com as refeições para melhorar a absorção de ferro. E aí vem a nossa pergunta. A dieta vegetariana é adequada nutricionalmente? Como qualquer dieta, a adequação depende do que você come. Não existe uma dieta. A dieta low carb é adequada? Depende. Em qual situação? A dieta vegetariana é adequada? Depende. Eu não sei o que a pessoa consome. Tem vegetarianos adequadíssimos, tem vegetarianos super errados, né? Estudos demonstram que a dieta vegetariana bem planejada é adequada, como a nossa. Não é porque eu sou onívora que a minha dieta é adequada, né? Então, os estudos mostram que a dieta vegetariana, assim como a dieta onívora, assim como a dieta low carb, se ela é feita dentro de uma recomendação adequada e ela está adequada ao indivíduo, ela vai estar adequada, sendo ela qual for. Segundo a ADA, dietas vegetarianas são saudáveis e apresentam benefícios para a saúde na prevenção e tratamento de algumas doenças. Houve uma publicação em 93, depois teve uma outra publicação com nutricionistas no Canadá em 2003, e uma outra publicação em 2009, e existe uma outra publicação mais recente que diz: os profissionais da saúde têm a responsabilidade de apoiar e encorajar os que demonstram interesse pelo consumo de uma dieta vegetariana. Não, eu não tenho direito de ficar convencendo o paciente a deixar de ser vegetariano. Ele tem esse direito, ele tem o porquê dele, e o meu papel enquanto nutricionista é adequar a dieta que ele escolheu. Se ele escolheu ser vegetariano, é meu direito respeitá-lo, ok? Ao profissional cabe a função de auxiliar as escolhas para que esse indivíduo tenha uma alimentação saudável e condizente com sua proposta de vida. Ok, pessoal? Então é isso. Eu quero que vocês saibam que eu não dei aula do vegetarianismo para incentivar ninguém a ser e para desincentivar ninguém a não ser. Isso é uma escolha que depende de cada um. Eu estou aqui enquanto nutricionista, professora de vocês, para auxiliá-los quando aparecerem esses pacientes, né? Aqui tem alguns sites que eu coloquei que é bem legal, tem bastante receita, tem bastante coisas que eles colocam como que eles dão dicas, né? Mas assim, eu quero que vocês saibam que às vezes a gente oferece alguns sites para os pacientes e os sites não são científicos, né? E que tem algumas receitas legais, mas o site não é científico. Então, assim, cuidado com o site que vocês vão passar para eles. Também não é papel do paciente correr atrás de receita, é nosso. A gente deve ajudá-los, né? Embora esses pacientes costumam seguir um monte de blogueiros e sites, então é nosso papel estar ali também auxiliando nessas melhores encaminhamentos, tá bom? Qualquer problema, qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Beleza, pessoal? Estou no Moodle, naquele horário de sempre, das nossas aulas, ou estou lá no grupo. Qualquer coisa, só falar, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Vamos lá.